Bom, para a gente conseguir calcular um centro de massa para uma seção transversal, eu peguei de exemplo uma viga T, com uma seção em formato de T, né? E a primeira coisa é você definir uma base, né? Um eixo ali que você use como referência para onde você vai calcular o centroide das figuras. Como todas as figuras aqui são retângulos, e geralmente as estruturas que a gente encontra na engenharia são dadas por retângulos, isso vai facilitar muito, né? Porque o centro de massa de um retângulo está sempre no meio dele. Então, o centro de massa desse aqui está aqui, o centro de massa desse aqui está aqui. E essa distância y, né? Y1 aqui dessa relação aqui, deixa eu só botar o laser para identificar. Essa relação aqui, esse primeiro ponto aqui, é sempre essa distância até da base de referência que você escolheu até esse ponto que é o centroide. Tá, mas aí se você olhar bem, essa relação aqui, explicando o que seria ela, né? A gente tem uma média ponderada. Então é como se fosse realmente, quando a gente faz ali a média das nossas notas, quando a gente aprende na escola, né? Ou cada nota tem um peso, cada matéria tem um peso. A gente multiplica por esse peso, depois divide pela quantidade de pesos todos que tem. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Então a gente tem um peso de cada área para contribuir com essa distância aqui. E aí depois a gente divide tudo pela quantidade de áreas que tem. Então a ideia é fazer isso aqui agora. Vamos começar com a primeira área ali, que é a área 1, que está mais em cima. E a gente tem aqui que primeiro, do eixo de referência que a gente colocou embaixo, até aqui tem 120, depois 127,5, né? Então a gente multiplica aí 127,5 e depois a gente multiplica 127,5 pela área, né? Então a área vai ser a área desse retângulozinho 15 vezes 115. Então 15 vezes 115. Agora a gente soma com a área 2. A área 2 vai ser metade disso aqui, que vai dar 60, né? Então, vamos lá. A gente vai ter 60. E a gente vai ter a área multiplicando aí, que é 10 vezes 120. Então, eu já vou colocar 1.200 aqui. Belezinha. Agora a gente tem toda essa parte de cima. Agora a parte de baixo é só o somatório das áreas. Então, a gente tem que é o 115 vezes 15 e o 1.200, que a gente achou ali para a área, né? Resolvendo essa conta, já resolvi aqui, ela dá 99,808. E tudo está em milímetros, tá? Eu acabei não colocando, mas tudo isso aqui está em milímetros. Então quer dizer que, assim, olhando a estrutura, a gente... Por que aqui eu também não calculei o x, né? Eu podia ter calculado o x, que também é a mesma coisa. Também seria xi, ai. Óbvio que se eu quero calcular o x, eu teria que pegar um eixo de referência nessa direção aqui, né? Mas seria dado da mesma forma como é dado o y. Só que tem um detalhe, né? Por isso aqui ser simétrico ao longo do eixo x, se eu tivesse um eixo x aqui, você vê que se eu dividir isso na metade, tudo que tá para cá tá igual do outro lado, a gente já sabe que o ponto do centro de massa tá nessa meiuca aqui. A gente só tem que achar a altura que cada uma dessas áreas está contribuindo. Eu saberia que seria algo em torno disso aqui, né? Só que eu não saberia dizer quanto é. Agora a gente já sabe. A gente já sabe que daqui da base até aqui em cima, mais ou menos, né? Mais precisamente 99,81. Então, 99,81 é a distância do centro de massa, que a gente representa geralmente por esse círculo aí com dois quadrantes dele pintado. Fechou? Espero que tenham gostado. Coisa rápida. Vai ser muito útil aí para calcular mais para frente o momento de inércia e depois calcular as tensões fletoras. Então, abraço.